Fala galera, aqui é Thiago, mais uma vez retornando depois de muito tempo, né, com os vídeos no canal. E dessa vez eu tô vindo aqui comentar um pouco da minha última leitura, né, que foi o Don Quixote, na verdade dos dois tomos do Don Quixote, uma leitura no mínimo extensa, e eu tenho algumas observações bem curiosas a fazer, né, sobre essa experiência de como foi, por um lado, gratificante, mas ao mesmo tempo bastante pesada essa leitura em diversos aspectos. E um questionamento que eu gostaria de fazer logo de início acerca dessa obra e do seu valor, né, na atualidade, o seu valor histórico, é se aqueles que falam, né, aqueles que interpretam, aqueles que tanto discursam sobre Dom Quixote, será que essas pessoas de fato leram essa obra? Porque é muito curioso como a obra em si e as considerações que o próprio autor da obra faz sobre o Dom Quixote, a narrativa, entre outras tantas coisas, contrasta absurdamente com a crítica mais especializada, né, com acadêmicos. Eu não estou falando aqui apenas de youtubers, né, por mais que eu tenha conferido alguns vídeos e análises, né, mais descontraídas, mais descomprometidas academicamente, mas é impressionante como a grande parte da crítica, digamos assim, tem opiniões bem dissonantes em relação à obra Dom Quixote, comparando inclusive com as palavras do próprio autor, né, o Miguel de Cervantes, que eventualmente ao longo da obra ele vem à tona, né, ele meio que quebra ali a quarta parede e faz algumas considerações explícitas, né, declaradas mesmo. Inclusive nas últimas linhas da obra o Cervantes vem à tona e ele mais uma vez ratifica ali seu intuito, seu projeto em relação ao Dom Quixote, e isso é bem interessante. Pois bem, gente, Dom Quixote, como muitos de vocês sabem, ou pelo menos aqueles que geralmente vão acessar esse livro sabem, é uma das obras mais importantes da literatura ocidental. É considerada, interessante isso, né, considerada a primeira obra literária moderna, e existe uma justificativa para isso, né? Dom Quixote é talvez a primeira narrativa que quebra um pouco desse paradigma, desse maniqueísmo que existia dentro da literatura medieval. E por maniqueísmo me refiro aqui a essa oposição, a essa luta entre bem e mal que existe na literatura mais tradicional, digamos assim. A literatura medieval, a literatura cavaleiresca, era encharcada, era empanturrada desse tipo de simplismo literário, simplismo narrativo. Dom Quixote ele apresenta personagens bastante problemáticos, muito complexos psicologicamente, que sofrem alterações ao longo de todos os dois tomos do livro, no caso, né, os dois livros, e que demonstra realmente uma complexidade que vai ser característica da literatura moderna, que vai eclodir a partir daí. E isso aqui é algo a se elogiar e a reconhecer. Dito isso, o meu contato com essa obra foi um pouco deficitário, digamos assim, né? Foi um pouco pesado. Eu comecei a lê-la, né, no início da pandemia, e só recentemente eu consegui terminar, né? Não por falta de vontade, mas muito mais por falta de tempo. Quem trabalhou em casa, né, nesse período de pandemia sabe muito bem como o nosso tempo, né, de trabalho, o nosso tempo de lazer, na verdade, nosso tempo livre foi comprometido. Por mais que estivéssemos em casa, né, nós professores estivéssemos em casa, é impressionante como os momentos de lazer e até mesmo momentos de descontração eles foram se perdendo e eles foram sendo conturbados justamente por causa dessa mistura de ambiente de trabalho e ambiente de descanso. Então, assim, eu tive uma deficiência absurda, ou pelo menos assim, eu sofri um dano absurdo levando em consideração essa mistura de ambientes forçada pelo contexto de pandemia. Eu acabei deixando muitas vezes essa obra de lado. Quando eu comecei a viajar por questão de trabalho, a coisa piorou ainda mais. Então eu vinha ler Dom Quixote de vez em quando para tentar relaxar, mas também não conseguia, né? Então assim, é bem interessante porque é uma obra que em alguma medida é pesada. Muitos que eu conversei pessoalmente, muitos que são simpáticos à obra, né, fãs da obra, me declararam que ela é
em geral, muito gostosa, muito fluida, pelo menos na perspectiva deles, né? Eu achei mais ou menos, né? A linguagem eu ainda acho um pouco pesada em comparação a outros autores, mesmo autores modernos, mesmo autores como Dostoiévski, o Tolstói, Gogol, entre outros. Eu acho uma leitura um pouco pesada, muito rebuscada, e eu tenho contato também com obras clássicas, né? Obras mais tradicionais, digamos assim, como Homero, Hesíodo, entre outros, né? Inclusive agora entrei na leitura da Eneida. Então, assim, eu não estou desacostumado, né? Mas ainda assim eu acho uma leitura um pouco pesada. Então, meu contato com a obra foi dificultado, digamos assim. Eu sofri um pouco para terminar essa leitura. Inclusive, para quem conhece ou já viu um filme da Netflix intitulado O Poço, sabe que tem um personagem lá, né, o que é o protagonista, que é o Dom Quixote, né, inspirado em Dom Quixote, inclusive esteticamente ele é um pouco parecido com o Dom Quixote. Ele ele se mete lá no poço, no caso que é um tipo de prisão, para terminar a obra que ele nunca conseguiu. Então, não é por acaso que essa obra ela é difícil de se terminar, porque ela é muito extensa. Em alguns momentos ela é difícil mesmo de se ler, ela é densa, ela é confusa em alguns momentos. Para vocês terem noção, no meio do primeiro tomo, um dos personagens, né, que é um padre, um frade, ele encontra um livro num quarto, eles estão todos dormindo, e ele vai ler esse livro. E esse livro é inserido dentro do livro. Então você vai ler um livro que está dentro do livro. E, sabe assim, a pessoa que está lendo fica meio chocada. Espera aí, é sério que está acontecendo? Eu pensei que fosse ter alguma coisa a mais, mas era uma história tradicional de cavalaria e estava ali inserido um romance, estava ali inserido dentro do livro. Um livro dentro do livro. Olha que coisa curiosa, né? Genial. Curiosa, mas também que assim exige uma certa desenvoltura e experiência do leitor. Sendo assim, me chamou muita atenção essa questão da crítica especializada, daqueles que falavam com tanta consistência do Don Quixote, porque é muito fácil você ver professores ou mesmo acadêmicos, universitários, ou não necessariamente acadêmicos, marcando ali Don Quixote entre suas leituras, etc., e fazendo citações acerca desse cavaleiro das causas perdidas, esse herói da justiça, esse cara que teoricamente lutaria contra a opressão. E quando eu chego na obra, e logo nas primeiras páginas, até o final da obra, eu falo porque eu li, eu não estou aqui falando sem causa, né? Eu até gosto muito, quem me conhece sabe que eu leio e faço sempre um índice pessoal atrás dos livros que eu leio. Eu gosto muito de riscar, né? Eu gosto de sentir que o livro é meu e eu risco mesmo o livro porque é meu e foda-se quem não gostar. Não tem pra que ficar guardando e tendo algum tipo de conduta muito restritiva se o livro é meu, né? Então eu risco meus livros, né? Faço índices pessoais mostrando ali tudo que eu consegui analisar e extrair do livro, vou tentar inclusive organizar possíveis análises, né? Isso foi feito nos dois, ó, até o finalzinho, tá bem bagunçado ainda porque não tirei o grafite, mas geralmente eu pego o grafite e passo para a caneta. E a primeira coisa que eu vi, e isso vai até o final da obra, é que o Don Quixote ele não só é um personagem violento, ele é um cara que se auto-intitula um guerreiro da justiça, um herói, né, que luta contra os opressores, mas ele é um cara que constantemente ataca pessoas inocentes, pessoas totalmente desprovidas de meios de defesa, de forma injustificada e pelos motivos mais torpes, pelos motivos mais idiotas. Pra quê? Né? Pra nada. E muitas vezes, pelo menos o que fica sugerido a princípio na obra, é que ele mata essas pessoas, né? Se não matou, ele causou um dano severo. Então, logo no início da obra, existe uma passagem onde Don Quixote vai para uma taberna, né? Que ele pensa que é um castelo, etc. E ele pede, né, ele se impõe ali, ele pede que todos os homens naquele recinto declarassem que a Dulcinea, né, que é a sua amada, sua donzela, a Dulcinea seria a mais bela de todas as donzelas. E os caras, né, não entendem aquilo ali, não vou dizer nada. E ele ataca essa galera, né, e o que fica explícito na tradução, e essa tradução é bilíngue, né, então também está no espanhol, no castelhano, é que ele racha o crânio dessas pessoas. E isso não é a primeira vez que ele faz, ou melhor, é a primeira vez
mas não é a última que ele faz isso durante toda a obra. Então, quando eu vejo vídeos, né, e análises, resenhas, críticas, tratando de Dom Quixote como se fosse um herói que promove a justiça, mas ao longo de toda a obra o personagem está atacando pessoas inocentes, cometendo barbaridades, coisas no mínimo questionáveis do ponto de vista moral, ético, seja lá qual for a orientação, eu me senti um pouco assim, sacaneado. Não tem aquele meme do pica-pau, né? Poxa, eu fui sacaneado. Pronto, é a mesma coisa. E a primeira coisa que me passou pela mente é isso. Será que essa galera que fala Don Quixote fala de verdade? Se fala porque leu, fala porque teve uma causa, né? Porque teve uma experiência direta com a obra, ou fala porque viu outra pessoa falando. Então fica aquela coisa do telefone sem fio, né? Infinito, né? Isso você vê na Casa do Saber, né? Que é um canal clássico aqui do YouTube, vocês vão encontrar facilmente. Quem eventualmente encontrar esse meu vídeo, né, acessar esse meu vídeo, vai ter acesso aos vídeos tratando de Dom Quixote na Casa do Saber, com especialistas, né, com professores, mais uma vez reafirmando essas leituras. Também tem vídeos mais informais, etc. Depois eu falo um pouco sobre isso. E é contrastante, né? Dom Quixote é, em geral, retratado, rememorado como um herói da justiça, mas ao longo de toda a obra ele está cometendo barbaridades. E se eu penso aqui, eu vou fazendo um exercício aqui aleatório, não tem nem programado fazer isso aqui. Mas se eu penso, peraí, deixa eu pensar numa pessoa que ele ajudou durante toda a obra, numa pessoa que ele se propôs a ajudar, ajudou de fato e foi protagonista nesse processo. Eu não consigo lembrar. Então, assim, a obra eu não consigo lembrar. Em geral, os personagens, as personagens que aparecem na obra, ou são provocados por ele, né? Quando são ajudados, essa ajuda se desfaz um momento depois, e ele é muito mais um espectador desastroso, ou até mesmo um provocador. Mas eu vou falar isso nos próximos vídeos para não ficar tão longo aqui e a coisa não ficar tão penosa. Beleza? Valeu, um abraço.